O Domingo Espetacular já começou e hoje você vai ver a semana em que duas celebridades deram o que falar. Ludmilla em guerra com os vizinhos por causa de festas barulhentas. Tô de dentro da minha casa ouvindo essa música nessa altura. Neymar de férias numa festança em dia de vexame da seleção. Tá certo ele, a vida dele. E por ofensas contra a torcida. Ele não tem respeito pelo povo, entendeu? Afinal, até onde eles têm o direito de fazer o que quiserem, longe dos palcos e fora dos gramados. Aventura numa floresta intocada no estado mais populoso do Brasil. Um lugar com plantas e animais ameaçados de extinção. Refúgio da raríssima anta albina, como esta, só que totalmente branca. Será que ela vai aparecer para a nossa equipe? Que ela tá por aqui, ela está. Ainda hoje. Ela, que linda. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. A nossa primeira reportagem vai falar de um amigo muito sincero, muito amigo, que todos nós temos. O espelho. E o espelho é parte de um problema sério que atinge milhares de pessoas em todo o mundo. Mulheres e homens que enxergam uma imagem distorcida do próprio corpo. Eu estou falando de distúrbios alimentares e de distúrbios de transtorno de imagem. A jornalista Dayana Garbim é conhecida como uma das mulheres mais bonitas da televisão brasileira. Semanas atrás, Dayana chamou a atenção de muita gente ao publicar um desabafo em um canal que mantém na internet. Quando você olha no espelho, você gosta daquela imagem refletida que você enxerga? Ela tem uma doença chamada transtorno dismórfico corporal, ou transtorno da imagem. Dayana vê defeitos físicos que ela não tem quando se olha no espelho. As causas da doença podem ser a genética, o convívio com a família e as pressões da sociedade para que todos tenham o mesmo padrão de beleza. Desde os 5 anos, eu odeio o meu corpo. Eu me sinto gorda, eu queria ser magra, eu já fiz as maiores loucuras que vocês podem imaginar para emagrecer, porque eu queria ser magra, magra seca, igual aquelas modelos palitinho. O transtorno de imagem acompanhou Dayana durante toda a vida. Eu pensei que eu ia passar pela adolescência e isso ia ficar lá atrás, ia ser uma coisa que eu ia contar pra vocês dando risada. Só que isso não aconteceu, porque eu já tenho 34 anos. Eu tenho muita vergonha de dizer pra vocês que eu já fiz lipoaspiração 3 vezes e eu continuo me achando gorda. Hoje ela reconhece o problema, mas não está curada. Dayana faz terapia 2 vezes por semana. E continua sendo uma batalha todos os dias. Sair de casa, colocar uma roupa e sair de casa. E é por isso que vocês quase sempre vão me ver de preto e vocês nunca vão me ver de braço de fora, porque eu tenho vergonha do meu braço, gente. Ele é gordo. E você? Como você se enxerga? Magro, acima do peso, bonito, feio? E você já parou para pensar como as pessoas te veem? Será que o que você vê é muito diferente do que as pessoas enxergam? Encontrar defeitos na frente do espelho é mais comum do que se imagina. Mas o especialista explica que a maioria das pessoas não precisa se preocupar. Ser vaidoso é normal. O problema é quando a preocupação com a própria imagem distorce a realidade e passa a prejudicar a vida cotidiana. Na portadora do transtorno de imagem, há claramente um exagero, a ponto de, por exemplo, deixar de ir à escola por achar que vai ser constrangida dos professores e colegas estarem observando e ridicularizando, e especialmente pelo sofrimento causado com insônia, angústia, sintomas depressivos, ansiosos e dificuldade, inclusive, de realizar as tarefas do dia a dia. A doença precisa ser tratada por profissionais.
porque pode ter consequências sérias. Ela atinge homens e mulheres, mas não na mesma proporção. É mais comum no gênero feminino, numa proporção muito maior de mulheres em relação a homens e geralmente com início dos sintomas no fim da adolescência e início da idade adulta. A blogueira Camila Pires também sofre com um transtorno de imagem. Ela já esteve bem acima do peso. Com o tempo, conseguiu emagrecer, mas não via isso na frente do espelho. Você começa a ter uma quebra de confiança, de autoconfiança, porque você vai em qualquer lugar, você não se... Rio Verde. Saiba o que há de bom e de ruim nessa lista. A trágica história do ataque de um jacaré a um menino de 2 anos na Disney. Entenda por que esse animal pode ser tão perigoso. E o depoimento de um brasileiro que sobreviveu a um ataque idêntico. Eu perdi o controle da bicicleta e entrei com bicicleta e tudo no pântano. Ainda hoje. Uma doença que vai muito além da vaidade é o transtorno dismórfico corporal, ou transtorno da imagem. Uma doença pouco conhecida, mas que não perdoa nem os astros e estrelas de Hollywood. Um jovem ator capaz de arrancar suspiros das mulheres em todo o mundo. Na maturidade, um homem com a imagem completamente diferente. Como explicar a transformação física pela qual passou o ator Mickey Rourke? Os sites especializados em cinema garantem que o motivo é o transtorno da imagem. Apesar de ser considerado galã, Mickey sempre foi inseguro e insatisfeito com a própria aparência. Ele garante que nunca se viu bonito no espelho e lutar boxe não melhorou o visual do astro. Ao longo dos anos, ele fez dezenas de cirurgias e procedimentos estéticos. Mickey Rourke pode ter estabelecido um padrão que passou para gerações mais recentes do cinema. Algumas estrelas de Hollywood também foram diagnosticadas com o transtorno de imagem. O ator Robert Pattinson, por exemplo, assumiu que já sofreu muito com esse problema. Ao contrário do que as milhões de fãs pensam dele, o astro sempre se achou feio, baixinho e franzino demais. Kiss me. O galã da saga Crepúsculo chegou ao ponto de não aparecer sem camisa. A atriz Uma Thurman também nunca se convenceu da própria beleza. Recentemente, ela confessou que, apesar dos elogios que recebeu desde a adolescência, nunca gostou da própria altura, dos olhos e do nariz. A atriz e cantora Miley Cyrus também sofre com um transtorno de imagem. Ela contou aos jornalistas que começou a sentir os sintomas da doença com apenas 9 anos.
Miley se comparava a outras atrizes e se achava feia e gorda. Tinha ataques de ansiedade e a sensação de que iria desmaiar durante as filmagens de um seriado infantil. Como o transtorno da imagem atinge muitas vezes crianças e adolescentes, o especialista acredita que a família e os amigos são fundamentais para perceber que existe algo errado. O doente muitas vezes dá pistas sobre o que está acontecendo. Como o exagero de gastos com cosméticos e produtos de beleza, um exagero na pergunta a outras pessoas sobre o que está achando do próprio corpo e, especialmente, inclusive, o isolamento em situações mais exacerbadas do adoecimento mais grave. A publicitária Solange Cassanelli começou a ter uma imagem errada do próprio corpo ainda menina. Eu tinha um colega do meu irmão que ia com ele me buscar no colégio e ele ficava me chamando de feia e eu chorava muito porque acreditava que era verdade e o meu irmão ria porque sabia que era brincadeira. A pedido de uma psicóloga, Solange passou a reproduzir no computador a imagem que tinha de si mesma. Uma figura cheia de manchas no rosto. Eu me sentia muito deformada, né? Os pequenos detalhes da minha fisionomia eram muito exagerados, então eu via muitas manchas no meu rosto, os olhos muito grandes, desproporcionais, os dentes tortos, me incomodava muito a minha altura, que eu tenho 1,79 de altura, muito magra. Solange contou com o apoio da família e fez um longo tratamento para amenizar os sintomas da doença. Eu tomava remédio e fazia terapia cognitivo-comportamental que busca corrigir as tuas atitudes erradas, teus pensamentos errados, com exercícios, né, e a terapia para fazer você pensar da maneira correta. Hoje, com 33 anos, Solange acredita que venceu o transtorno da imagem. Eu não tenho mais problema com a minha imagem, eu estou satisfeita. Não que eu não ache que eu tenha defeitos. Tenho defeitos como qualquer pessoa, mas sou uma pessoa normal. Álvaro Garneiro numa expedição radical. Eu nunca fiz uma experiência dessa. Um cenário de cinema. E o desafio de escalar uma cachoeira com mais de 100 metros de altura. Será que o nosso aventureiro vai conseguir? Tô tremendo. Não vou olhar para baixo. Quem era o traficante morto a tiros de metralhadora antiaérea na fronteira Brasil-Paraguai? Como foi o cerco à comitiva do chefão? E uma entrevista com um juiz que já o condenou. Ainda hoje. Achamos no Brasil uma família gigante em Minas Gerais. O casal teve nada mais, nada menos que 23 filhos e boa parte ainda vive na mesma casa. Uma família que resiste a tudo, até as brigas inevitáveis numa casa com tanta gente, né? Graças a um mediador com muita autoridade. Estamos em Uberlândia, Minas Gerais. Dizem por aqui que o mineirinho trabalha em silêncio. O bicho é bom mesmo, hein? Puxa aí, meu Zé. É o caso do José Carlos e da Edileuza. Um casal tranquilo, caseiro e com mais de 20 filhos. Pede um emprestado para não fazer. Antes de conhecer a maior família da região, vamos saber o que os moradores acham desse casal corajoso. Exagero, né? Hoje em dia, o jeito que tá difícil. Pra criar um, imagina 23. Falta de tempo, né? Tem televisão, não tem nada em casa. Será? Claro, ué. Já imaginou 23 partos? Nossa, meu Deus do céu. É muito. Tô dando conta nem dessa. Essa é corajosa. Dá 2 times de futebol aí, tá? Tá.
A Rafaela é uma solteira que sonha em encontrar o príncipe encantado e ter filhos. Esse mundo tá muito perdido. Acho que 2 tá de bom tamanho. Tá Falta difícil. só achar o pai, né? É. Eu quero 2, acredita? Ô Samuquinha, deixa de gracinha. Vamos ao que interessa. Simbora conhecer a família Medeiros. É aqui que mora a maior família de Uberlândia? Com certeza. É aqui? Chega à frente. Edileuza tem 50 anos. José Carlos, 59. Estão casados há 38 anos. E têm 23 filhos. Deixa eu saber aqui de você. Siga aqui do lado dela. Você tá longe dela. Vocês não brigaram hoje não, né? Não existe. Brigar não, né? Então fique do lado dela, rapaz. Dá um abraço nela, pra gente ver. Agora, pense nisso. O filho mais velho tem 36 anos. O mais novo, 4. Ao longo de 32 anos, Edileuza ficou grávida uma vez a cada 1 ano e meio. Não somos só nós que precisamos da calculadora. Quando fala dos filhos, o casal também tem que fazer a conta. E 6 e 17, 23. É 23 filhos. Os filhos mais velhos vivem no Rio e em Mato Grosso. Os mais novos moram com os pais. É uma escadinha. Lucas, 15 anos. Eric, 14 anos. João Vitor, 11 anos. Janaína, 10 anos. Solange, 19. Ana Júlia, 5 anos. Carlos, 7. Luana, 15 anos. Luana, 17 anos. Peraí, a família gigante tem 2 Luanas? Ah, é que a dona Edileuza gosta muito desse nome. 2 Luanas. E nenhuma modéstia. Quem é a mais bonita? Eu, lógico. Quem? Eu. Quem? Passa uma pose aqui pra câmera, uma pose. Essa é a mais bonita? Para não confundir, a Luana mais velha é chamada de Cidinha. Mas mesmo assim, toda hora dá confusão. Eu confundo, mãe. Eu chamo Luana, não é a Luana. Tô nervosa. Não, mãe, não te fiz nada. Eu digo, meu filho, não é você não, é o outro. Já essa confusão. Já essa confusão. Dá. Você confunde? Sim. Se eu disser que não, eu estou mentindo. Porque às vezes eu quero chamar o Lucas. Vem aqui, Eric. Pai, desculpa, filho. Eles se dão muito bem até acontecer a primeira briga. E para ela acontecer é só ligar a televisão. Lucas, não é pra mudar. Mas não precisa brigar, meu povo. É só deixar ligado no Domingo Espetacular. Depois do intervalo, Samuquinha mostra em detalhes como essa família do barulho se organiza dentro de casa. E ainda hoje você vai ver também. Fatalidade, descuido ou falta de segurança. Tudo sobre o ataque de um jacaré a um bebê na Disney. Saiba como age o predador. E o depoimento do sobrevivente de um ataque idêntico. Era um parque natural, então a estrada, o caminho e dos 2 lados a água. A história do jogador de futebol que trocou os gramados pelo crime. Ele passou por clubes famosos. Ganhou muito dinheiro. Eu comprava e bancava todo mundo. E acabou preso. Agora, fala pela primeira vez a uma equipe de TV. É uma coisa que, incomoda bastante a gente. Ainda hoje. De volta com Achamos no Brasil e a rotina de pacificador do seu José Carlos. Ele é um paizão e chefe de uma família gigante, a família Medeiros. Vamos entrar agora aqui na casa com o José Carlos. Aqui é a sala, né? Na hora de assistir televisão, sentam aqui. Não tem cadeira para todo mundo. Não. Aqui fora o tapete no chão e senta todo mundo. Aí onde está o problema? Porque às vezes um quer assistir uma coisa, outra. Mas mesmo. a maioria entra em consenso e dizem, olha, vamos assistir o Samuquinha. Samuquinha de árabe, não tô fraco não. Esse eu quero ver. Chama a turminha aí, Zé Carlos. Vem cá, senta aqui, filho. Ó, já começou a confusão. Você queria sentar naquela outra cadeira? Aqui, vem. Aí a sua irmã tirou você. Vem só. Chama essa Você tirou ele daí, Luana? Lógico.
Eu sou mais gorda. Tá confortável aí, tá bom? Pra assistir o tio Samuquinha? Não! O controle remoto passa de mão em mão. Não, é que não é isso não, muda. Bota de outro. Agora a maideira. Lucas, não é pra mudar. Quando o bicho pega, chega o paizão pra botar ordem na casa. Mas o que é isso aqui, hein? Lucas, tá mudando de canal, pai. Mas coloca lá no canal só e assiste todos. Só tá nesse. Pois é. Olha, vai fazer assim, vai ficar todo... Colocou no filme, todo mundo assiste o mesmo filme e acabou. Senão eu vou desligar. Eu quero ver a novela, como que faz? Na hora de fazer a lição de casa, Pode me dar minha caneta. Ai, Luana, sumiu meu lápis. outra encrenca pro super paizão resolver. Pai, Luana pegou meu lápis. Como que eu vou fazer minha atividade? Eu já te devolvi, eu já emprestei pra ela. Não, emprestado pra ela. Nossa, Darley. Pronto, acabou a bagunça, tá bom assim? Quando o Zé Carlos tá em casa, é sempre assim. Apaga um incêndio atrás do outro. Zé Carlos é motorista de ônibus. Ganha R$ 1.500 por mês. Amigos e vizinhos ajudam a família com doações e cestas básicas. Até aqueles anos pra colocar aqui. Nem na hora de dormir o paizão tem sossego. Ô pai! Ô pai! Ô pai! Deixa o outro quieto. É à noite que o Zé Carlos faz o controle da família. À noite dá pra contar direitinho, sabe? A gente coloca todo mundo ali. Se tiver faltando alguém, a gente sabe. Ah, tem ainda os 2 netos, filhos da Solange. Faltam 21 pra chegar na meta dos pais. Vai chegar? Jamais. Não! Uma família tamanho gigante. E um pai que tá na boca de todos. Ô pai! Pai! Tudo isso nós achamos em Minas Gerais. Achamos no Brasil. Você já ouviu falar em Vizinho do Barulho? A cantora Ludmilla, pelo jeito, é isso, literalmente. Os vizinhos declararam guerra funkeira por causa das festas barulhentas que ela promove em casa. Essa semana, uma vizinha gravou um vídeo para denunciar a cantora na internet. Uma cantora no auge da fama. E uma vizinha revoltada. De dentro da minha casa, ouvindo essa música nessa altura. Isso desde as 2 da tarde. São 5 para as 7 da noite. Se eu for um pouquinho mais perto da janela do meu quarto, vai piorar. A vizinha caminha no quintal em direção a outra casa do lado oposto da rua. O barulho fica ainda mais alto. A música, um funk conhecido como proibidão, repleto de palavrões, toca sem parar. Vizinhança querendo descansar. O som fica tão alto que mal dá para ouvir a voz da mulher. A briga entre a cantora e os vizinhos aconteceu no último fim de semana. O bairro escolhido pela família de Ludmilla é de classe média alta e fica aqui, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Há cerca de um ano, a cantora comprou essa mansão aqui. Ela fica numa rua bastante tranquila. Mas desde a mudança de Ludmilla, os vizinhos reclamam que não tem tido uma boa convivência com a moradora famosa. Segundo os moradores, as festas com música no último volume são frequentes. A Paula mora aqui na mesma rua que a Ludmilla há 22 anos. Foi ela quem postou o vídeo da festa nas redes sociais.
A gente já vem passando por essas dificuldades com questão das festas e do volume desde que eles se mudaram para cá. A gente procurou ter um pouco de paciência, só que a coisa foi o tempo foi passando e a situação continuou. Paula publicou o vídeo para chamar a atenção da cantora. Indignada, escreveu: "Eu não sou obrigada a escutar isso dentro da minha casa. Quer falar de respeito, Ludmila? Comece respeitando seus vizinhos." O respeito citado por Paula se refere ao fato de a própria cantora ter pedido respeito há alguns meses ao ser vítima de preconceito racial. Segundo Paula, a bagunça na casa da cantora tem ficado cada vez pior. O volume e o teor das músicas tem piorado. Hoje, toca-se muito os chamados proibidões e são muitos palavrões. A casa já foi de outro funkeiro famoso. Bochecha morou aqui por 14 anos. A vizinhança nunca reclamou. A gente ouvia do Bochecha os ensaios, horário comercial, e nem os ensaios chegavam na metade do som que a gente escuta nas festas que existem hoje. Este outro vizinho, que prefere não mostrar o rosto, também se diz cansado das festas de Ludmila. A gente estava buscando paz quando comprou essa casa. E desde que a gente se mudou, tem acontecido essas festas com uma certa frequência e que tem causado bastante transtorno à vizinhança toda. Nem a polícia resolve. Eles até ligam a sirene para advertir que eles estão ali fora. Às vezes são atendidos, às vezes não. Diante da polêmica, a cantora também usou as redes sociais para se manifestar. Disse que não mora mais na casa da mãe há quase um mês. E que não foi ela quem organizou a festa, e sim a irmã. Ludmila completa: "Não desrespeitei ninguém." Segundo a cantora, hoje ela mora sozinha em um apartamento na Barra da Tijuca, de frente para o mar. Mas as reclamações são antigas. Em fevereiro, um morador já havia publicado: "Querida vizinha, infelizmente existem leis. Reclamar de festas até altas horas da madrugada é pedir respeito." Na época, Ludmila respondeu: "Se tiver incomodado, vende a casa." E ainda fez um teste para mostrar que o vizinho tinha exagerado. Aí agora eu vou lá no portão da minha casa com esse som para vocês verem se ele é muito alto no horário permitido. Dentro de casa, a cantora gravou um vídeo com o som ao fundo. Gente, cheguei no portão da minha casa. E aí, gente, o som tá muito alto. E completa: "E até porque, gente, eu não tenho tempo para fazer farra todo dia, entendeu?" Ludmila não é a única celebridade com fama de festeira. Quando jogava no Rio de Janeiro, a mansão de Ronaldinho Gaúcho era endereço certo de festas de arromba. Muita bebida, muitas mulheres e pagode nas alturas. Em 2014, no México, o jogador promovia festas que duravam mais de 24 horas. Atualmente, Ronaldinho está sem clube. Anitta também já deixou os vizinhos da mansão onde mora, no Rio, de cabelos em pé. Em uma das festas promovidas pela cantora, o barulho só acabou com a chegada da polícia. Vem, tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Sobre a festa do último fim de semana, Ludmila disse que ninguém a procurou para reclamar do barulho. Ela afirmou que não estava na festa, mas que se a vizinha tivesse ligado ou ido até a residência, seria muito bem tratada e o pedido atendido. Paula, a vizinha, preferiu desabafar na internet. De dentro da minha casa, ouvindo essa música nessa altura. Estou tendo a oportunidade de falar de um problema que é meu, mas que é de uma porção de gente que não tem vizinhos famosos e que passa pela mesma coisa. Vizinhança querendo descansar. Enquanto Ludmila segue pelo país fazendo shows. Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser
Os moradores organizam um abaixo-assinado para pedir menos barulho e mais silêncio. Para ela ter ciência, né, de quantas pessoas estão sendo afetadas e que ela possa ter uma mudança de comportamento. O vídeo foi registrado pouco antes das 7 horas da noite. Para Ludmila, neste horário é permitido tocar música alta. Segundo a cantora, a lei do silêncio começa a partir das 10 da noite. Não é bem assim. Tirar o sossego de alguém a qualquer hora do dia é considerado uma contravenção penal. O que vale é o volume do barulho. Especialmente no Rio de Janeiro, é bem clara a lei de que a partir de 85 decibéis a produção de ruído pode ser prejudicial à saúde humana. Então, por conta disso, a partir desse nível de barulho, você não deve produzir em nenhum momento do dia. A pena é de 6 meses a 1 ano de detenção. Dificilmente o condenado é preso. É um crimezinho, você vai ser responsabilizado criminalmente, mas não vai ter possibilidade de ser preso em nenhum momento. Ludmila não se encontrou nem se desculpou com os vizinhos. Para este jornalista, especialista em celebridades, um grande erro para a imagem da artista. A primeira coisa hoje é você chegar e falar, não, desculpa, eu estou errado, então estou saindo, não vou mais fazer isso, eu acho que eu estava equivocado. E não é feio você assumir, ela não assumiu ainda. Pelo visto, a briga de vizinhos vai longe. Se eu for um pouquinho mais perto da janela do meu quarto, vai piorar. E foi também por causa de imagens na internet que o Neymar se estranhou com a torcida. Ele está em férias e chamou os amigos para uma festa de arromba, bem no dia em que a seleção deu outro vexame em campo. Neymar usou palavrões para falar de quem critica a seleção. Depois pediu desculpas e já apareceu em outra festa neste fim de semana. Bom, mas afinal, o que há de errado em tudo isso, hein? De um lado, um ídolo do futebol brasileiro numa festa luxuosa com amigos e muitas mulheres. Do outro, uma seleção derrotada que vive um dos piores momentos da história. Duas situações bem diferentes que aconteceram praticamente ao mesmo tempo e no mesmo país, os Estados Unidos. No último domingo, Neymar curtia as férias em Las Vegas, enquanto a seleção brasileira, até então comandada por Dunga, jogava contra o Peru pela Copa América em Boston. Neymar recebeu os amigos, esbanjou bom humor e se divertiu muito. A seleção perdeu por 1-0 e acabou eliminada ainda na primeira fase da competição. Mais um vexame que entrou para a lista de derrotas do time de Dunga. No dia seguinte ao jogo do Brasil, o atacante postou em uma rede social o que deveria ser um incentivo ao time. A mensagem seria uma crítica aos jornalistas, mas acabou irritando os torcedores. Neymar escreveu: "Ninguém sabe o que vocês sofrem por estar aí e defender a seleção. Vestir essa camisa é um orgulho e vocês fazem isso com amor." E usa palavrões para se referir aos críticos. Agora vai aparecer um monte de babaca para falar. A reação de alguns internautas foi imediata. Um seguidor comentou: "Esse Neymar é mesmo um babaca, moleque mimado." Já este escreveu: "Tu é uma vergonha." Depois que o Neymar postou na internet palavrões, ele foi xingado por muita gente, caiu na boca do povo. E aqui em São Paulo, será que as pessoas pensam sobre isso? Ele não tem respeito pelo povo, entendeu? Essa que é a realidade. A fama que ele tem, ele ganhou por causa desse povo? Bom futebol, e ele tem que representar o povo, a qual camisa ele veste, né? Ao ver a repercussão da mensagem aqui no Brasil, Neymar resolveu pedir desculpas. Na última terça-feira, depois de desembarcar no Brasil, ele publicou: "O que ouvi das pessoas que me receberam no aeroporto foi que eu me excedi. Admito, sim, eu me excedi. Pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos é o mínimo que posso fazer."
Neymar não participou dos Jogos da Copa América por causa de um acordo entre o Barcelona, o atual clube do craque, e a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Ele foi liberado apenas para participar da seleção que vai disputar as Olimpíadas em julho, no Rio de Janeiro. Por isso, Neymar aproveitou o tempo livre para tirar férias. E que férias! Neymar e os parças, como chamam os amigos mais próximos, viajaram primeiro para Ibiza, no litoral espanhol. O lugar é famoso pelas festas. Em uma das baladas, o jogador aparece ao lado do ator Caio Castro, que também passava uns dias em Ibiza. Da Espanha, ele seguiu para os Estados Unidos. A primeira parada de Neymar foi em Nova York. Ele esteve na cidade para lançar uma linha de calçados em parceria com o ídolo do basquete, Michael Jordan. Na cidade, o craque aproveitou para conhecer os jogadores de um dos times de beisebol mais famosos do país. Na Califórnia, ele gravou uma participação especial em um filme estrelado pelo ator Vin Diesel. E aproveitou para assistir ao jogo de estreia do Brasil pela Copa América. Desta vez, além dos parças, ele também estava acompanhado do ator Jamie Foxx, do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton e do astro Justin Bieber. Férias dignas de celebridade. Neymar até bateu uma bolinha com Justin Bieber. O Neymar está naquele estágio de quando eles saem daqui do Brasil para jogar fora e começam a fazer amizade com os grandes astros mundiais, que é o caso recentemente da amizade dele com o Justin Bieber. E também acabou conhecendo a Selena. Selena é a cantora Selena Gomez, ex-namorada de Justin Bieber. Um site americano chegou a especular que ela seria o novo affair do jogador. Os dois foram vistos saindo do mesmo hotel em Nova York. Ele deixou o local pela porta da frente e Selena saiu 5 minutos depois pela porta lateral. Para os especialistas que acompanham a carreira de Neymar, tudo não passa de fofoca. Eu não acredito que ele tenha tido nada com a Selena. Se teve, foi um beijinho ali e aqui, mas nada sério. Eu acho que ele não ia arriscar se queimar tanto com o Justin. Para o Neymar seria um peso enorme enfrentar uma bucha dessa. Problema mesmo o jogador enfrentou quando decidiu ignorar o jogo da seleção brasileira e ir a uma festa em Las Vegas. Música, mulheres de biquíni e bebida. Era esse o cenário da festa onde Neymar estava no último domingo, dia 12 de junho. O craque estava acompanhado do pai, o segurança particular e outros 9 amigos. Tudo aconteceu em um luxuoso hotel de Las Vegas e, é claro, foi devidamente compartilhado nas redes sociais. Neste vídeo, ele aparece jogando champanhe nas pessoas e dando a bebida na boca dos amigos. Aqui todos se divertem na piscina ao som de funk. Neymar foi muito tietado pelas mulheres que estavam na festa. Nesta gravação, ele ganha beijos. Nesta outra, ele brinca com uma loira e joga a jovem na piscina. Ele foi tietado também pela tenista número 1 do mundo, Serena Williams. A farra passaria despercebida pelos brasileiros não fosse o fato de a seleção estar em campo no mesmo momento da festança de Neymar. A atitude do craque dividiu a opinião dos torcedores. Ele lá de boa e o time aqui,
Eu vou te falar, viu? Isso daí é lamentável, né? Acho que ele fez certo, sim. É o momento de descanso dele. Ele usa como ele quiser. Eu acho um absurdo, né? Ele pelo menos podia estar dando uma força lá para a seleção, já que ele é um nome forte. Quem é da área garante. Faltou responsabilidade. Ele precisa ser lembrado que ele é um grande formador de opinião, que tem crianças acompanhando ele, que tem crianças que acreditam que por ele ser um ídolo, tudo que ele fala ou que ele faz deve ser seguido. Faltou cuidado também na hora de escrever a mensagem na internet em apoios aos colegas da seleção. O Neymar não soube nem se expressar. Na verdade, ele queria atingir os jornalistas. A derrota do Brasil custou o emprego de Dunga. O técnico foi demitido logo após a eliminação. A atitude de Neymar em relação aos acontecimentos divide até mesmo a opinião dos especialistas. Para este especialista em marketing esportivo, o jogador fez muito bem em curtir a festa. O Neymar ele pode fazer o que ele quiser na hora de folga dele, desde que isso não afete o desempenho profissional dele. É até bom eu esquecer um pouco da profissão, relaxar, se divertir com os amigos. Isso faz parte da idade. Ruim seria se ele tivesse que ficar enclausurado e não pudesse fazer o que tem a ver com a idade, que é se divertir, curtir com os amigos. Isso faz parte. Não vejo líder técnico. Já este jornalista esportivo acredita que Neymar deveria ter dado apoio aos companheiros. Ele estava nos Estados Unidos, onde o Brasil jogava, o lugar dele era estar ao menos no estádio, mesmo com Justin Bieber, mas pelo menos no estádio. Isso não é comportamento de capitão de seleção brasileira, não. Durante a festa, ele nem quis saber do resultado, soube depois, e aí ele mostrou toda a sua revolta nas redes sociais com quem iria criticar a seleção brasileira. Mas afinal, as férias de Neymar mereciam tanta repercussão? Tudo junto é que gerou essa explosão, ou seja, o Brasil perdeu, a declaração foi um pouco dura, ou foi dura em relação a pessoas da imprensa, que ele depois veio explicar. Então, o que a pessoa imagina? Poxa vida, é um cara que é descompromissado, é um cara que não estava acompanhando a seleção, é um cara que deveria estar mais próximo. Só que eu acho que se a gente separa esses três fatores, a gente vê que não é bem assim. Polêmicas ou não, as férias de Neymar ainda não acabaram. Neste fim de semana, o atacante do Barcelona alugou 3 jatinhos para levar os amigos até uma festa que ele organizou numa mansão em Florianópolis. Segundo alguns sites de celebridades, a festa junina estava prevista para acontecer em São Paulo, mas foi transferida para Santa Catarina porque Neymar queria um pouco mais de privacidade. Pelo visto, as férias do craque brasileiro ainda vão dar muito o que falar. Uma aventura de tirar o fôlego. Álvaro Garneiro faz um passeio radical no lugar que foi cenário de vários filmes de sucesso. São as Highlands, as terras altas da Escócia. No fim da viagem, um desafio que envolveu toda a equipe do 50 por 1. Escalar uma cachoeira com mais de 100 metros de altura. Álvaro Garneiro desembarca na terra dos castelos, do uísque mais famoso do mundo e das paisagens deslumbrantes imortalizadas pelo cinema. Isso é uma pintura, é demais. Nosso viajante está na Escócia. E estas são as famosas Highlands, ou Terras Altas em português. E para fazer justiça ao nome da região, o Álvaro Garneiro resolveu seguir com a expedição pelas alturas. É maravilhosa a visão aqui. E também aproveita a montanha de um jeito radical.
Eu nunca fiz uma experiência dessa. Daqui a pouco você vai saber como terminou essa aventura. Mas a primeira parada do nosso viajante é a simpática vila de Alexandria, às margens do lago Lomond. Dia maravilhoso, uma das paisagens mais bonitas aqui da Escócia. Vamos fazer um voo agora que vocês vão ficar de boca aberta com tanta maravilha. É um hidroavião, como vocês estão notando. Eu vou me colocar aqui, nessa janela desse lado aqui. O hidroavião é uma aeronave capaz de decolar e aterrissar sobre a superfície da água. Estamos indo. Olha lá, o bicho vai levantar, estamos indo na água, vamos embora. Assim que o avião levanta voo, a paisagem se transforma. A perder de vista uma cordilheira formada há mais de 1 bilhão de anos, que um dia foi ligada ao continente americano. Coisa de cinema mesmo, não é, Álvaro? Come to see the show. As terras altas já foram cenário de grandes produções. Lightning, no. He's not worth it. Um herói da ficção que passou pelas terras altas é Highlander, ou Morador das Terras Altas em português, um guerreiro imortal. Outro filme gravado na região ganhou 5 prêmios Oscar, incluindo melhor fotografia. O voo termina com um rasante nas ilhas do Lago Lomond. São 60 no total. E uma curiosidade: muitas dessas ilhas são artificiais. Foram construídas na pré-história e na era medieval para servirem como abrigos e fortalezas. Agora é melhor apertar os cintos, Álvaro. Hora da aterrissagem. Belo pouso. Um pousinho tranquilo. A tremidinha, normal. Levanta o pico. E aqui nós estamos na água. O próximo destino do Álvaro e a equipe dos 50 por 1 é uma cidade mais ao norte, em pleno coração das Terras Altas. O guia do Álvaro é o Steve. Steve, how long for us to reach the point that we start crossing? Ele logo avisa. 8 meters up. Essa expedição não é para aqueles que têm medo de altura. Here? Ok. O que a gente vai fazer aqui é uma travessia com muita água, natureza. Então, a caminhada, o Steve me falou que a caminhada até lá é mais uns 40 minutos. A trilha esclarece detalhes das paisagens que o Álvaro tinha visto antes do céu. Agora é interessante você notar, isso aqui é como se fosse o cobertor, né? Eu falo, a grama, chama turfa, que cobre as montanhas aqui na Escócia. Fez aquele voo maravilhoso e dá aquele tom esverdeado que parece uma pintura. Distraído com a paisagem, o Álvaro nem se dá conta que o destino já está logo ali depois da curva. Olha que espetáculo! Vocês ainda vão ver o que a gente vai fazer ali perto. É de ficar de boca aberta. É emocionante. So here it starts. Steve explica que ali começa a primeira e única via ferrata da Escócia. O termo italiano foi criado para identificar o tipo de alpinismo feito com a ajuda de grampos de ferro na montanha. E aqui começa a expedição. É uma boa subida. Só vou te falar isso. A equipe do Álvaro vai escalar um paredão de mais de 100 metros de altura e passar por um cabo de aço suspenso acima da terceira cachoeira mais alta da Escócia. Ok. Todos vão usar esse equipamento de segurança no quadril conhecido como cadeirinha.
E sempre devem estar presos a cabos de aço com a ajuda desses 2 ganchos chamados de mosquetões. Steve avisa, é proibido soltar os 2 ao mesmo tempo para avançar. Então você coloca aqui um, depois você tira o outro harness e coloca aqui e continua indo. Continua. E aqui a ideia, você vai se acostumando aqui nessa altura mais baixa, porque lá são 100 metros de altura e a ideia vai ser essa aqui. E aí você coloca isso aqui e você consegue ter essa sensação de liberdade ainda aqui embaixo da água. O começo parece fácil, mas logo o cansaço bate. E a altura começa a mudar os ânimos do nosso aventureiro. Uma câmera presa ao capacete do Álvaro flagra as reações dele. A adrenalina aqui já tem 5 metros. Eu imagino lá. Eu não sei se eu vou conseguir atravessar. Eu achei que a brincadeira, você está realmente abraçado aqui, nesses ganchos. E nós vamos chegar... How high we go? Nós vamos chegar a 110 metros de altura. E eu já estou com o coração na mão. Para inspirar o Álvaro, a belíssima cachoeira de Grey Mare's Tail, com uma queda d'água de 60 metros de altura. Olha lá. Olha que beleza lá atrás. A aventura inclui ainda a travessia de pontes de madeira. Só que é a batalha. E outras pontes ainda mais rústicas, onde os pés se apoiam apenas a um cabo de aço. A adrenalina é muita. Mesmo você estando grudado aqui, qualquer acidente de percurso aqui, você fica pendurado com isso. É alto demais. É muito alto. Depois de avançar um pouco, o Álvaro começa a ganhar confiança. É muita emoção, com beleza, com adrenalina, quase 50 metros aqui. Você vai escalando, você está todo com um aparato de segurança, mas mesmo assim o teu coração está disparando e você abraçando essa natureza da forma mais básica e pura e simples possível. Logo, nosso aventureiro arruma uma diversão. Brincar com os integrantes da equipe dele que não tem tanta, digamos, afinidade com a altura. Tem que mostrar a equipe ali atrás. A Daniela tá que nem um carrapato. Ela tá que nem um carrapato, ó. Não se mexe. Mas o pessoal se acostuma com a altura e começa a levar tudo na brincadeira. Vai, Dani. Nós vamos filmar você passando a ponte. Olha lá. Vai cair, ó. Vai cair, vai cair. Quando passa dos 70 metros de altura, a paisagem fica ainda mais bonita e também assustadora. Meu coração tá mil, eu não tô olhando para baixo, porque agora realmente o negócio tá ficando preocupante. Mas e aí, Álvaro? Vai resistir mesmo à curiosidade? Que dá uma olhadinha para baixo. Nossa, como é alto. Nem com medo, Álvaro perde a chance de perturbar a equipe. Olha lá. Daniela! Daniela! Olha aqui! Só que a Daniela, a essa altura, já passou por ele. Já está lá na frente, atravessando a cachoeira. E ela está cruzando. Inacreditável. O pessoal aqui está de parabéns. O guia que acompanha o Álvaro atravessa a ponte móvel acima da cachoeira sem cerimônia. Agora chegou a vez do Álvaro. E aí, aventureiro? Vai encarar o desafio?
Agora chegou a hora mais difícil. Nossa, eu tô branco. Ele diz que vai. Mas primeiro tira 1000 dúvidas com o guia. Foot fit here, não? Onde põe o pé? Onde vai a mão? Cara, isso aqui é muito tenso. Tudo esclarecido, não tem mais como enrolar. A sensação que você tá voando aqui. Eu não tô olhando para baixo. O que eu tô sentindo aqui, vocês devem estar sentindo aí também. Uma adrenalina, o pé, eu não vou olhar. Tô olhando numa direção reta. Sensação. Nossa, se olhar para baixo, você treme que nem uma... Agora, olha que coisa maravilhosa. Espetacular. Olha o colorido da pedra, que é mais escura. O contraste da água branca. O barulho da água caindo. Álvaro cumpre a missão. Mas agora tem um detalhe. Para concluir a expedição, é preciso subir mais um pouco pela rocha e atravessar a cachoeira de volta por outro cabo de aço. Mas para quem já passou uma vez, agora ficou fácil, né? Ele até faz graça para a câmera presa a um drone. Agora é só escalar mais um trechinho do paredão e curtir o último frio na barriga. Deixa eu dar uma última olhada, olha isso. Que espetáculo. Espera que eu vou tirar isso aqui, que eu não tô aguentando isso aqui. Todo o esforço vai ser recompensado com o visual único da vila de Glencoe e do belíssimo lago Leven. Gente, olha que espetacular. Isso é uma pintura, é demais. Olá! Vai cair! Foi um dia de fortes emoções. E de vitória para a equipe dos 50 por 1. Eu deixo vocês 50 por 1, Destinos Espetaculares, e até a próxima viagem. Ei! Psst. Oh, psst. É com você mesmo que eu tô falando, ó. Só mais 5 minutinhos. Esses bichos, ó, é coisa de cinema, viu? Esse pandinha aí, por exemplo, já vem com um efeito especial. Câmera lenta. Olha só. Levanta logo daí, meu filho. Ó, parece uma performance de Oscar. Para acompanhar da primeira fila, com pipoca e boa companhia. Então, faça como eles. Garanta já o seu lugar na poltrona da frente. Sabe por quê? Haha! Porque o Bichos Curiosos já começou. O Dia dos Namorados ficou para trás, mas ainda tem bicho no maior love. Essas duas fofuras aí não se desgrudam, mesmo com gente lá atrás que quer atrapalhar. Ainda bem que mordida de amor não dói, né? Vem cá, meu amor. Como eu te amo. Eu que amo mais. Não, eu que amo. Que melação isso aí, hein? Já o Chicão quer reconquistar o coração da Zaya. Ele não trouxe flores nem chocolate, mas resolveu dar 1 milhão de lambidas. O flagra foi da Maria Tereza de São Paulo. Eu não
sei se isso aí, negócio de lambida, funciona não, viu, meu filho? Já o romance da John e da Kalani parece até briga de gato e rato, quer dizer, gato e gato. Quem mandou o vídeo foi a Rosana Rapanelli, de São Paulo. Pelo visto, ela vai ter trabalho com esses dois. DJ, solta o som. Essa turma adora balançar o esqueleto. Enquanto uns curtem festa na piscina, a tartaruga prefere a festa no chuveiro. Com requebrado até debaixo d'água. Pode. Tartaruga requebra. Pode. Até parece que aprendeu a rebolar com a Gretchen. Esse felino também esbanja sensualidade. Repare na desenvoltura da coreografia. Direita, esquerda, direita, esquerda. Agora com as patas. Os ritmos brasileiros também fazem sucesso com a bicharada. O gato solta a franga com o hit Lepo Lepo. Nota 10, viu, meu filho? Vai arrasar no carnaval do ano que vem. Já o Totó gosta mais de um forró. O negócio dele é o Wesley Safadão. Quebra tudo, meu filho. O felino aí tá bolado com o brinquedo que sai da caixa. A presa aparece e quando o gatinho vai dar o bote, ela se esconde. É difícil, viu? Agora você não me escapa, eu vou te pegar. Não deu, né, peludo? Acho que você vai ter que ser um pouquinho mais esperto para dar esse bote. Quase. Não era bem isso que eu quis dizer com esperto. Põe um pouco essa cabeça para funcionar. Rapaz, pelo visto, o Totó aí vai passar a perna em você. Quem também parece meio confuso é esse cachorrinho. Ele quer comer, mas se sente ameaçado pela própria pata. Para tudo. Pela própria pata? É isso mesmo? Cara, você já parou pra pensar que é melhor não morder a própria pata? Assim, só uma ideia, né? Isso, vamos fazer as pazes. Melhor assim, né? E falando em faltar um parafuso, o Bob declarou guerra ao próprio rabo. Quem flagrou foi o Israel Vieira, de Manaus, no Amazonas. Que é isso, Bob? Ele ainda olha feio pra quem não entende o duelo. A Kiara só quer saber de uma coisa: se enfiar debaixo das cobertas. E ela é exigente. Não dorme se o cobertor não estiver bem macio. Quem mandou o vídeo foi o Erin Gomes, de São Paulo. A Pituca é a companheira da Priscila Benedetto de Campo Bom, Rio Grande do Sul. O banho é a hora mais divertida do dia. Vamos lá, hein, Pituca? Quero você bem cheirosa aqui no Bichos. A Cristal e a Júlia são melhores amigas. E a cama elástica é o lugar onde elas mais gostam de brincar. Quem mandou esse vídeo foi a Anileide Nascimento, de Natal, Rio Grande do Norte. Olha só, Cristal, já saquei qual é a tua, viu? Não vale deixar só a Júlia pular, tem que pular junto. Assim fica fácil, minha filha.
você? Tá esperando o quê para mandar o vídeo do seu animal pro Bichos aqui pro Paulo Henrique? Acesse r7.com/Domingo Espetacular. Vai chegando essa hora e a galera já se prepara para voltar para casa. A pomba ficou com preguiça de voar e preferiu pegar um trem. Já por aqui, a mamãe Guaxinim comanda o retorno dos filhotes para a toca. Que tristeza! Tudo isso porque o Bichos Curiosos vai ficando por aqui. Mas não precisa ficar triste, não. Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais. A morte de um menino de 2 anos num dos hotéis mais luxuosos da Disney nos Estados Unidos chocou o mundo essa semana. Ele foi atacado por um jacaré na frente da família e de outros hóspedes. Ataques desse tipo são mais comuns lá do que a gente imagina. A nossa equipe viajou à Flórida para reconstituir o que aconteceu. E no Brasil, ouvimos o sobrevivente de um ataque idêntico na mesma região. Era para ser a viagem dos sonhos. Os pais levaram os 2 filhos pequenos para conhecer a Disney, o destino turístico preferido das crianças de todo o mundo. A família estava hospedada no Grand Floridian, um dos hotéis mais caros do complexo Disney. Curtia o último dia do passeio, quando o filho caçula, Lenny Graves, de 2 anos, foi surpreendido por um jacaré e arrastado para uma lagoa artificial do parque. O ataque aconteceu na frente dos pais, da irmã de 4 anos e de outros hóspedes atônitos. Era aqui neste hotel de luxo onde a família de Nebraska passava as férias desde o último domingo. No local onde o garoto foi arrastado pelo jacaré, havia uma placa proibindo o nado. A informação é de que os próprios funcionários haviam pedido a interdição do local, uma vez que os turistas costumavam alimentar os bichos, criando uma rotina com os animais, colocando em risco a vida daqueles que ali frequentavam. O caso foi na última terça-feira, pouco depois das 9 horas da noite. A família acompanhava uma sessão de cinema ao ar livre na parte externa do resort, ao lado de uma área conhecida como Prainha. Lenny foi até a lagoa e colocou os pés na água. Em segundos, foi abocanhado por um alligator, um jacaré americano de cerca de 1,5 metros de comprimento. Segundo o chefe de polícia, o pai e a mãe do menino entraram na água. Chegaram a lutar com o jacaré para tentar livrar o filho das presas do animal, mas a fera afundou e levou o menino junto. As buscas começaram imediatamente, por ar, terra e água. 50 policiais passaram a madrugada atrás de Lenny. O corpo só foi encontrado na tarde do dia seguinte, quase 16 horas depois do início das buscas. O menino estava a quase 2 metros de profundidade, numa parte escura da água, e a apenas 11 metros de distância do local do ataque. O mais impressionante é que o corpo estava intacto. Segundo a polícia, Lenny morreu afogado. Os pais não quiseram gravar a entrevista. Disseram apenas em nota que estavam devastados com a perda do filho, mas aliviados com a localização do corpo. Isso porque existia uma chance de ele nunca ser encontrado. Apesar de a lagoa do resort ser artificial, ela é ligada a uma série de canais que se comunicam com pântanos naturais e provavelmente foi por eles que o jacaré entrou.
Após o ataque, a Agência de Meio Ambiente da Flórida capturou e abateu 5 animais na região. Exames devem revelar se entre eles está o responsável pela morte do menino. Autoridades precisam dessa resposta, porque esse réptil agora é considerado uma ameaça. A Disney lamentou a tragédia e informou que em 45 anos de existência nunca registrou um ataque fatal no complexo. Mas os jacarés não são visitas raras na Disney, tanto que o complexo tem equipes que monitoram as águas permanentemente e elas têm autorização da agência ambiental para abater os animais. Na internet, é possível encontrar vídeos como esse. Um jacaré flagrado no lago de uma montanha russa da Disney. Enquanto turistas passeiam em um brinquedo, bem ao lado, um funcionário tenta impedir que o animal se aproxime do grupo. Outro vídeo mostra um jacaré no lago de um campo de golfe do complexo. Agora, com a notícia da morte do menino, outros hóspedes vieram a público denunciar que muito antes correram risco de morrer por causa dessas feras. David é um deles. Ele conta que no ano passado salvou o filho do ataque não de um, mas de 2 jacarés num parque da Disney. David lembra que só teve tempo de pegar o menino no colo e correr. Uma outra denúncia também envolve o Grand Floridian, onde Lenny morreu. Por telefone, Alison conta que os 2 filhos dela só estão vivos porque um outro hóspede gritou e alertou sobre a presença de um jacaré na lagoa. 30 anos atrás, Paul Santamaria foi atacado por um jacaré dentro da Disney. Ele tinha 8 anos, foi abocanhado pela perna e só não foi arrastado para dentro do lago porque a irmã de 12 anos o segurou, enquanto o irmão de 10 bateu no jacaré com tudo que encontrou pela frente. Paul ficou 1 semana internado. Escapou apenas com alguns cortes na perna. A Agência Ambiental da Flórida defende a atuação da Disney. Diz que não há como prever e que ataques de jacarés contra humanos são raríssimos. Como explicar então os incidentes relatados por hóspedes, inclusive a morte do menino Lenny? Por que o menino de 2 anos se tornou alvo de um réptil que não o devorou? Para tentar entender o comportamento desse animal, nossa equipe pegou a estrada em Orlando e percorreu cerca de 50 quilômetros até o Wild Florida, um parque que abriga animais silvestres, entre eles 200 jacarés em cativeiro. Aqui, as crianças podem ver os bichos de perto, observar detalhes, mas tudo sob a proteção de uma cerca. A Flórida tem em média 1,5 milhão de jacarés, o que significa 1 para cada 13 pessoas no estado. Em alguns lugares, eles se tornam atração, como neste parque em que podemos passear de barco para vê-los. Segundo especialistas, 99% dos animais, quando se deparam com seres humanos, costumam fugir, mas os ataques são inevitáveis. Um dos proprietários do parque, Sam Holt, leva a equipe do Domingo Espetacular para conhecer os pântanos da Flórida, que são o habitat dos jacarés. Sam explica, esses répteis são predadores que caçam por emboscada. Eles costumam ficar parados à espera de um animal pequeno suficiente para alimentá-lo, sem oferecer grande risco. Por isso, Sam acredita que o menino Lenny foi confundido com uma presa, um pássaro grande, por exemplo. O ataque é quase sempre fatal, porque o bicho leva a presa para o fundo da água e gira para afogá-lo. Segundo o especialista, os jacarés costumam caçar à noite, no horário em que aconteceu o ataque. O bicho provavelmente estava faminto, mas desistiu de devorar o menino após a luta com os pais dele.
Sam explica que, na verdade, não são os jacarés que invadiram o território dos humanos, e sim o contrário. Até o início do século passado, a maior parte do estado era um gigantesco pântano. Até que uma mulher chamada Julia Total convenceu um milionário a investir na região. A estrada de ferro foi estendida até o sul da Flórida. As ruas foram assentadas e vários prédios construídos. People in Florida want to live on the water. Foi aí que homens e jacarés passaram a dividir o espaço, com um agravante. Os moradores da Flórida adoram construir perto da água. Muitas casas na região têm grades, mas isso não impede que os jacarés se aproximem, como revela esse vídeo. Os bichos são frequentemente encontrados em quintais e até em piscinas. Nem sempre os encontros terminam bem. Desde 1948, foram contabilizados 257 ataques de jacarés na Flórida. 23 pessoas morreram, entre elas 8 crianças. No ano passado, o estado registrou o primeiro ataque fatal desde 2007. Um homem de 61 anos foi morto por um jacaré enquanto nadava no rio. Também no ano passado, um rapaz de 22 anos foi morto por um réptil quando se jogou na água para fugir da polícia. Em 2013, Joey Welch, de 6 anos, foi atacado por um jacaré ao cair na água em um passeio de barco. O pai do menino tentou destravar a boca do animal. A criança escapou somente depois que o próprio bicho decidiu abrir a boca. Joey teve ferimentos no braço e no peito. Em maio, guardas ambientais encontraram alguns animais comendo restos humanos. Este vídeo rodou o mundo. Ele flagra um crocodilo enorme passeando por um campo de golfe. Há 2 meses, um caçador divulgou esta foto. Ela mostra um crocodilo gigante erguido por um trator. Segundo o autor da imagem, o animal foi abatido na fazenda dele na Flórida. O bicho, que teria 4,5 metros de comprimento, atacava o gado da região. Uma das principais diferenças entre crocodilos e jacarés, aliás, é o tamanho. Os crocodilos costumam ser bem maiores. Eles também são mais agressivos. Além disso, quando os crocodilos estão de boca fechada, é possível ver os dentes superiores e inferiores para fora. No caso do jacaré, apenas os dentes superiores são visíveis. Em 2013, a história da caçada a um crocodilo gigante correu o mundo. O animal aterrorizava um vilarejo nas Filipinas. Foram vários ataques contra moradores, a maioria fatais. O governo contratou um lendário caçador para capturar o bicho. Após meses de busca, ele finalmente caiu numa armadilha. Foram necessários 60 homens e horas de luta para retirar o crocodilo do pântano, carregá-lo por 1,5 km até o vilarejo e depois transportá-lo até um parque ecológico, onde o gigante recebeu o nome de Lolong. Ele recebeu o título de maior crocodilo do mundo, com incríveis 6 metros e 17 centímetros de comprimento. No caso dos jacarés, o especialista do Parque da Flórida garante: eles são preguiçosos e oferecem pouco risco aos humanos. O problema é que tem gente que dá comida aos bichos e daí eles associam as pessoas a alimento. Veja esse vídeo feito na própria Disney. Uma mãe filma enquanto os filhos dão pipoca aos jacarés. Funcionários do hotel onde Lenny foi morto já tinham denunciado essa irregularidade, proibida por lei na Flórida. Após virar centro dessa polêmica, a Disney resolveu reconhecer o perigo.